Olá pessoal da Opção Play, estamos aqui com o senador eleito Wanderlan Cardoso, do PP. A gente vai falar um pouco sobre como vai ser o trabalho do Wanderlan a partir de 2019 e tratar de alguns outros assuntos. Wanderlan, bem-vindo. Eu que agradeço, Nana. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigado. Wanderlan, sobre o seu trabalho no Senado, que parece que já até começou, né, mas começa efetivamente em 2019, quais são os principais pontos que você pretende defender no Senado? Olha, Nathan, os principais são que eu defendi e apresentei através das propostas durante a campanha, né? Vou trabalhar efetivamente para que as reformas elas saiam, que elas aconteçam, porque isso acho que nem merece mais discussão se tem que acontecer de verdade ou não, ou se vai conseguir, se vai continuar protelando. Hoje é um consenso, acho que de toda a sociedade, da classe política, de toda a sociedade de modo geral, que as reformas têm que acontecer, ou então o Brasil vai afundar de vez, né? Mas outra proposta que nós apresentamos é a quebra desses monopólios ainda existentes no Brasil, que embora disfarçados, né, como é o caso da energia elétrica no estado de Goiás, como é o caso do gás, do petróleo e assim por diante, né? O Pacto Federativo, né, que nós mesmo o primeiro mandato nós tivemos como prefeito, senador Canedo, e uma parte do segundo mandato, defendendo que fosse feita a melhor distribuição dos recursos arrecadados através dos impostos entre municípios, estados e a União. E a defesa, e é o que tem que ser feito, é que os municípios fiquem com a maior parte, segundo o estado, e por último, a União, que não tem que concentrar a riqueza toda do país, né? Afinal de contas, a população, o povo mora onde? É nos municípios. Né? Para isso, a gente sabe que para um senador cumprir as promessas, precisa ter o apoio da presidência, tanto quanto a presidência do senador. Você apoiou o presidente eleito Jair Bolsonaro. Esse apoio veio assim com um pouco de polêmica, pelo menos eu enxerguei isso como jornalista, que muitos eleitores seus não gostaram, mas muitos gostaram, até porque a maioria, democraticamente, elegeu o Bolsonaro. Como você vê essa questão da polêmica e como você pretende atuar junto com Jair Bolsonaro a partir de 2019? Olha, isso é natural, Nathan, até mesmo que você viu pela própria eleição, o país ficou um pouco dividido, né? Então tem aqueles que gostam e os que não gostam, mas a gente tem que mostrar e provar, certo, que a gente estava certo, né? Já que o presidente eleito Jair Bolsonaro que estava as propostas deles mais alinhadas com o que nós apresentamos durante a campanha, né? Geração de emprego e renda, desoneração de folha de pagamento para que se melhore o ambiente para investir no Brasil e que se melhore a situação do trabalhador, principalmente dos salários, né? E as reformas que ele tanto defendeu, a diminuição do governo central e melhorando a condição dos municípios e dos estados. Então as propostas dele é que vinham de encontro com o que nós apresentamos. Mas eu quero mostrar, né, e até mesmo conquistar essas pessoas aí que às vezes, no momento agora de incertezas que passa o país, né, por essa campanha acirrada que foi, que nós estávamos certos em apoiar ele, porque nós acreditamos que vai acontecer as propostas e essas que eu acabei de falar. Certo. Nessas propostas, inclusive as do Bolsonaro, tem a questão da fusão e extinção de alguns ministérios. Cogita-se até mesmo na fusão e extinção do Ministério das Cidades, que tem como ministro o Alexandre Baldi, que é do PP. É um nome forte para o partido. Como você vê essa proposta e a adequação do Baldi a isso? Olha, mas quando eu te falo que vai o Ministério das Cidades, é que vai juntar mais dois ministérios junto com o Ministério das Cidades, né? O ministro Alexandre Baldi mostrou competência à frente dos Ministérios das Cidades, nunca se trabalhou tanto e nunca se fez tanto, e nunca foi tão presente um ministro nas cidades brasileiras como o ministro Alexandre Baldi. Então ele conquistou um espaço. Agora, isso vai depender das articulações, vai depender do partido e de outros partidos, mas acredito que a competência dele é para assumir não somente esse super ministério que vai ficar, né? Mas em qualquer outro espaço ele pode sim contribuir muito com o nosso Brasil. Ótimo. Wanderlan, voltando um pouquinho, vamos falar um pouquinho da ação que você moveu para impedir o aumento da conta de energia, que tinha sido anunciado pela ANEEL e a Enel, que era de 18,5%,
e causou uma revolta na população, você foi lá, moveu uma ação. Conta um pouco da história pra gente, como surgiu? Na verdade, o que vem aumentando de forma exagerada, arbitrária, né, de uma forma, eu posso até dizer, fraudulenta, são as tarifas que são regulamentadas ainda no nosso país por agências que foram criadas, e essas agências, como é a ANEEL, que é uma indicação política, e hoje essas pessoas, elas parecem, né, que elas estão vivendo em outro planeta, não é nem em outro país, porque não estão vendo a realidade que está passando a população brasileira. 14 milhões de desempregados praticamente, mas isso aí é o que apresenta, porque são muito mais. Se nós formos pegar as pessoas que estão vivendo de bico no nosso país, esse número vai para 25 a 30 milhões de pessoas, né? Nós também as indústrias fechando, o comércio fechando, a área de serviços fechando. O que mais você vê hoje andando pelo estado de Goiás e pelo Brasil, você vai ver comércio fechando e o desemprego aumentando. Mas as tarifas do nosso país, certo? Elas continuam aumentando, um abuso tão grande, sem pelo menos dar uma satisfação para a população, certo? O que nós estamos pedindo, aliás, pedimos para que eles justificassem o aumento, e eles não souberam justificar, aliás, não deram nem satisfação, e nós não podemos mais, em hipótese alguma, porque não tem mais aonde suportar tanto aumento. O trabalhador não aguenta, a população não aguenta, os empresários não aguentam, quem gera emprego e renda que ainda está sobrevivendo nesse país não aguenta. Nós temos que dar um basta. Você pega os combustíveis, nós já chegamos ao cúmulo de 1 litro de gasolina, chegou aí nos R$5, tem lugar que é mais de R$5. Essa alta carga tributária, a Petrobras não tem concorrência. Olha, tudo precisa ter concorrência. Você pode ter certeza, a partir do momento que a Petrobras ela tiver concorrência, ela vai ser mais eficiente, vai ter um produto de melhor qualidade e vai praticar o menor preço e ainda vai ganhar muito dinheiro para remunerar os seus acionistas. Mas o que está acontecendo hoje, com tanta roubalheira que teve, tantos desvios que teve na Petrobras, hoje, para dar satisfação aos investidores, quem tem ações na Petrobras, e para pagar as multas absurdas, inclusive a que foi imposta pelos Estados Unidos, e com razão, porque foi fraude que fizeram nos Estados Unidos na Bolsa de Valores. Então, para dar satisfação e para que melhore o valor dela de mercado, com o aumento das ações, está dando um lucro estrondoso. Às custas de quê? Dos aumentos que foram feitos em cima da população. E o povo não aguenta mais. Então, nós temos que dar as mãos aos políticos, o Ministério Público, estadual, federal, ou seja, o judiciário de um modo geral, a FEComércio, os empresários, a Associação Comercial, CDL, e assim por diante, e falar, chega, nós precisamos de ter uma explicação com tanto aumento. Não toleramos mais e não vamos ser mais omissos com esses absurdos. O que custa, por exemplo, da Enel dar uma explicação para a sociedade o porquê que ela está aumentando para o grande consumidor 26%, para o pequeno consumidor 15% a 16%, que dá um aumento médio aí de 18,5%, certo? Então, qual a justificativa? É isso que nós estamos querendo. Nos dê uma satisfação, mostre uma planilha, que pode ter certeza, a minha vida inteira foi analisando planilha. E se eu não tiver condições de analisar uma planilha do setor elétrico, eu vou buscar ajuda. Mas aceitar isso, nós não podemos mais aceitar em hipótese alguma, né? Então nós entramos com ação popular, certo? Como cidadão, assinei como senador eleito pelo estado de Goiás, e entramos pedindo aí justificativa. Eles não deram justificativa para nós, aliás, não deram nem satisfação. E nós entramos com essa ação na Justiça Federal, em que o juiz, ontem, doutor Leonardo, se não me engano, ele deu um despacho, certo? Já pedindo a ANEEL e a Enel que dê justificativas desse aumento, certo? Então já foi uma vitória e grande para nós, para a população do estado de Goiás, e com certeza esse movimento que está sendo levantado aqui no estado de Goiás de aumento zero das tarifas públicas, isso vai espalhar pelo Brasil.
O povo brasileiro não aguenta mais. Sim, não só a conta de energia, né? Não só a conta de energia. Banco, combustível, porque Combustível, são essas multas, indústria da multa que foram implantadas, né, no Estado. É tanto absurdo. Eu estava agora, votando agora no domingo. Uma senhora chegou e aproximou de mim, 65 a 70 anos de idade, e disse: olha, Vanderlan, não estamos aguentando mais, não suportamos mais tantos aumentos. A minha taxa de iluminação pública era R$4, foi para R$14 de uma vez só. Né? O IPTU meu lá subiu muito, entendeu? Então o que a gente tem que fazer é falar: peraí, vamos discutir melhor. Nós não podemos mais suportar tudo isso sem discussões. Sem discussão, vamos ter que discutir. Eu me lembro aqui, não sei se o tempo dá, mas em 2005 eu fui representar na CDTC, Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, certo? A primeira reunião minha, o senador Candeiro tinha uma cadeira ali que representava alguns outros municípios. Da região. Da região metropolitana do transporte coletivo. O senador Candeiro tinha uma cadeira na época, eu entrei e fui representar outros municípios também, não era só o senador Candeiro. E a primeira reunião foi para autorizar o aumento de 1,50 para 2,30, certo? E na mesma época, o que eu estou falando hoje, eu fiz em 2005. Isso eu não vou assinar, eu quero ver uma planilha que justifique um aumento de mais de 50%, certo? E com muito custo, depois de muita pressão em cima de mim, me deram a planilha. Pela própria planilha que foi apresentada, eu fiz as correções e o que eu falei que autorizava, que eu assinasse, que eu assinava, era para 1,80. Foi o que eu assinei. Se você for buscar lá em 2005, o ano iniciou com 1,50 e março, se eu não me engano, passou com 1,80. Por que eu concordei que fosse para 1,80? Porque tinha 2 anos que não aumentava a tarifa. Aí deu 20% de aumento, que já é muito grande. Então a conta é muito simples. Se é caro para as empresas, se é caro para a prefeitura, no qual eu administrava e pagava R$120 mil por mês de vale transporte para os trabalhadores, ia para quase R$200 mil. Imagine um trabalhador desembolsar 80 centavos a mais na época para ir e 80 centavos para voltar, certo? Então, se você for buscar lá, você vai ver o que eu estou falando aqui, certo? Você segue uma linha aí de combate a esses aumentos sem justificativa. Eu acho que o aumento tem que ser justo, ou pelo menos tem que ser justificado. Até porque tudo só... Natan, é uma conta simples que nós temos que fazer. Nós temos que ser justos. Nós pegarmos aí nesse último ano, certo? O trabalhador, ele teve de aumento, dependendo da categoria, de 1,5% de aumento a 2,5% de aumento. Como é que ele vai absorver um aumento de uma pancada só na conta de energia de mais de 16%? Não bate. Não bate. Como é que ele vai absorver esses aumentos abusivos do gás de cozinha? Não bate. Como é que vai absorver esses aumentos abusivos de gasolina, de álcool e tudo mais? Não bate. Tem que haver explicações, entendeu? Eu concordo que a Petrobras ela tem que dar lucro para os seus acionistas, mas tudo tem limite, né? Essa conta ela não pode ficar nas costas do cidadão, como está ficando. Em hipótese alguma eu vou concordar com isso, de forma alguma. Então no Senado Federal eu vou defender essas questões. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, certo? Foi fazer planilha, analisar planilha. Eu passo isso o dia todo, então eu quero analisar as planilhas. Todo aumento que tiver, eu quero analisar. Eu vou pedir agora, para estar analisando, por que o álcool, em plena safra, com produção recorde, bateu o recorde de aumento de preço. Então, se você precisa, a planilha eu quero ver, desde a usina até chegar na bomba. Onde é que se perdeu no meio desse caminho? Quem está tirando proveito nesse meio de caminho? Uma das coisas também que eu não entendi, que eu quero aproveitar aqui, é o seguinte: por que a usina não pode vender direto para o posto? Tem que passar por uma distribuidora. Tem alguma coisa estranha acontecendo, não tem? As pessoas questionam. Pois é, então nós temos que ver isso. Não é só o PROCON ver. Eu acho que todos têm que ver isso, principalmente quem foi eleito para defender o povo. Nós
temos que deixar de bravatas, deixar só de discurso bonito e partir o quê? Para a prática. O que é? Vamos ser mais objetivo e prático. Olha, o povo não aguenta mais. Nós não aguentamos mais, certo? Então nós temos que tomar providência e realmente ir de encontro aos interesses da população, principalmente aquele mais desprotegido, né? Está o desempregado, está o trabalhador, ou seja, são todos. Quem quiser investir nesse país, nesse estado, tem um ambiente favorável aos investimentos, é isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Geração de emprego e renda, fonte de energias, alternativa de energia. Por que ainda está meio parado isso? Tem alguém aí que está travando essas questões, vamos ver por quê. Então nós temos que começar agora a fazer alguns questionamentos e só quem é político independente pode fazer isso. Quem tiver aí ou amarrado com alguns setores ou que teve alguma coisa com alguns setores não vai poder fazer isso. Então, eu sou tido e conhecido como um político independente. É o que os eleitores esperam, né? Mas, só para finalizar aqui a entrevista, nesses 4 anos de Senado, 2019 e 2022, né, se não me engano, tem uma eleição municipal aí tem especulação de candidatos. Você se candidataria de novo prefeito ou quer cumprir todo o mandato como senador? Não, nessas eleições, nós fomos eleitos agora, estamos com as propostas aí que temos que trabalhar para que elas se viabilizem, que elas aconteçam, tudo isso que a gente discutiu. Não dá para entrar e um ano sair. Isso seria muito injusto com o eleitor, né? Por que eu saí em 2010 para disputar o governo de Goiás? Porque todas as minhas propostas no município de Senador Cândido que eram para ser executadas, nós fizemos aí em menos de 5 anos. Então, me senti confortável por ter um vice também, que era... Você poderia, caso governador, poderia continuar ajudando a cidade. Agora, como senador, então, ajuda o Estado, como prefeito. Isso. Então, eu tenho muito a contribuir no Senado, nós temos muita coisa para melhorar nesse país. Quero participar desse momento histórico que o Brasil vai ter de agora para frente, um novo presidente, um novo Congresso, novas ideias. Você pode ter certeza que nós vamos fazer a diferença, né? Ali no Senado Federal, ajudando o nosso estado de Goiás, ajudando o Brasil, para que o Brasil volte realmente a gerar mais emprego e renda. Porque eu não conheço nenhum município, estado ou um país que cresça, que desenvolva, se não for através de geração de emprego e renda, porque aí nós temos as outras áreas que, através disso, elas vão ter mais investimento, educação, saúde e assim por diante. Com certeza. É isso então, obrigado. Viu? Eu que agradeço, então. Obrigado. A gente encerra a nossa entrevista aqui.